Queridos irmãos, queridas irmãs, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, esteja sempre contigo. Mais uma vez nos encontramos para juntos meditarmos o Santo Evangelho por meio do nosso encontro com a Palavra, neste domingo, 28 de junho de 2020, aonde a Sagrada Liturgia celebra o ofício da solenidade de São Pedro e São Paulo. Agradeçamos ao Deus da vida e à missão desses apóstolos que pregaram o Evangelho e seguiram com fidelidade o caminho de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a Igreja, regando-a com seu sangue, beberam o cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, este grande ofício solene que a Sagrada Liturgia celebra hoje, dos apóstolos Pedro e Paulo, tem uma natureza muito antiga. Já no século IV se celebravam 3 missas, uma em São Pedro, no Vaticano, outra em São Paulo, fora dos muros, e a terceira nas catacumbas de São Sebastião, onde provavelmente estiveram escondidos por algum tempo o corpo dos 2 grandes apóstolos. São Pedro, para a gente entender um pouco, era pescador de Betsaida, como nos lembra Lucas no capítulo 5, versículo 3, e São João no capítulo 1, versículo 44, que mais tarde se estabelecera em Cafarnaum. É irmão de André e ele o introduz entre os que seguem Jesus. Mas Simão havia sido certamente preparado para este encontro por João Batista. O contato com Cristo muda o seu nome então para Pedra, representado pela identidade de Pedro, para justamente realizar em sua pessoa o tema da pedra fundamental, que nós também escutamos no corpo do Evangelho de hoje. E, nesse sentido, Simão Pedro é uma das primeiras testemunhas que vê o sepulcro vazio, nos recorda São João no capítulo 20, versículo 6, e merece um especial destaque também no episódio da aparição de Jesus ressuscitado. Depois do evento da Ascensão, Pedro toma a direção da comunidade cristã, enuncia o esquema da Boa Nova e é o primeiro a tomar a consciência da necessidade de abrir a igreja aos pagãos, como nós vemos nos capítulos 10 e 11 do livro do Atos dos Apóstolos. Essa missão espiritual não livra da condição humana e nem das deficiências do temperamento. Paulo não hesita em contradizê-lo na discussão de Antioquia para convidá-lo a libertar-se das práticas judaicas. Parece, de fato, que neste ponto
Pedro tenha tardado a abrir-se e tender-se a considerar os cristãos de origem pagã como uma comunidade inferior à dos cristãos de origem judaica. Quando Pedro vai a Roma, torna-se então o apóstolo de todos, cumpre então plenamente sua missão de pedra angular, reunindo num só edifício os judeus e os pagãos, e ratifica esta sua missão com seu sangue, na cruz de cabeça para baixo, dizendo não ser digno de morrer como seu Senhor. São Paulo, depois da sua conversão, que nós escutamos no capítulo 9 do livro do Atos dos Apóstolos, a caminho de Damasco, percorre 4 grandes viagens pelo Mediterrâneo. Faz a sua primeira viagem em companhia de alguns conhecidos seus que os ajudam, como é o caso de Barnabé, como nós vemos no capítulo 13 e 14 do livro do Atos dos Apóstolos. Esses 2 amigos partem de Antioquia para a ilha de Chipre e depois percorrem a atual Turquia. Após o Concílio dos Apóstolos em Jerusalém, Paulo inicia uma segunda viagem, desta vez expressamente como convidado dos 12. Atravessa novamente a Turquia, evangeliza a Frígia, a Galácia, onde também adoece, depois passa a Europa com Lucas e funda a comunidade de Filipos. Depois de um período de prisão, evangeliza a Grécia. Em Atenas, sua missão encontra-se em contato com os filósofos, um grande obstáculo aonde nós encontramos aquela grande inscrição ao Deus desconhecido. Em Corinto, funda uma comunidade que lhe dá mais trabalho. Em seguida, volta a Antioquia e, ao realizar a terceira viagem, o leva às igrejas fundadas na atual Turquia, especialmente a cidade de Éfeso, depois a Grécia e, por fim, também a Corinto. De passagem em Mileto, anuncia aos cristãos a próxima aprovação. De fato, pouco depois de sua volta a Jerusalém, Paulo é preso pelos judeus e posto no cárcere, nos recorda o capítulo 21 do livro do Atos dos Apóstolos. Mas, sendo cidadão romano, Paulo apela para Roma. Empreende então assim a sua 4ª viagem, esta em direção a Roma, mas não mais em estado de liberdade, mas como prisioneiro. Chegando a Roma pelo ano 60-61, é mantido na prisão até o ano 63. No entanto, aproveitando de algumas facilidades que lhe são proporcionadas, entra em frequente contato com os cristãos da cidade e escreve a que nós chamamos de cartas de cativeiro. Libertando no ano de 63, ele provavelmente faz a sua última viagem à Espanha, nos recorda o capítulo 15 da carta aos Romanos, do versículo 24 ao 28. As comunidades dirigidas por Timóteo e Tito, às quais escreve cartas que deixam entrever o seu fim próximo. De novo, Paulo é preso e encarcerado e sofre o martírio no ano 67. Por isso, amados irmãos e irmãs, essa solenidade que nós celebramos com muito júbilo na nossa igreja, nos mostra que Pedro e Paulo, 2 homens que ao longo dos séculos personificaram a igreja inteira em sua ininterrupta tradição. Aos 2 primeiros mestres da fé, chegou-se mesmo a confessar os pecados, reconhecendo-se neles justamente a dinâmica da igreja histórica, por meio do serviço da evangelização. Tanto para os orientais quanto para nós ocidentais, os 2 irmãos significam todo o colégio apostólico, como pedras fundamentais da fé. E ainda hoje, a Santa Mãe Igreja, pela pessoa do nosso Papa, invoca a autoridade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, quando em seus atos oficiais quer se referir à sagrada tradição, isto é, à fonte, a palavra de Deus. Só pela escuta dessa palavra no Espírito, pode a Igreja então tornar-se perfeita no amor em união com o Papa, com os bispos e com toda a ordem sacerdotal. O Evangelho de hoje nos expressa isso muito bem, que depois de um tempo de missão, Jesus interroga os seus para ver o alcance da compreensão que eles têm. A pergunta é crucial: e vós, quem dizeis que eu sou? E mais uma vez, sobre a fé professada por Pedro, que também é professada por todo o grupo, Jesus edifica a sua comunidade, isto é, a igreja.
Os apóstolos de todos os tempos, então, são responsáveis por manter a Igreja unida no seguimento do Mestre. Peçamos nós, então, a intercessão de São Pedro e São Paulo para viver com fidelidade esse compromisso, esse testemunho pela causa do Reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.